Começar então o repasso da academia agora, da cavidade oral ou boca. Primeiro que essa cavidade oral, ela é dividida em duas partes. O primeiro é o vestíbulo e a segunda a cavidade oral propriamente dita. O vestíbulo é composto pelos lábios e a bochecha, e o limite aqui é cada gengivodentária ou alveolo-dentária. A alveolo-dentária seria o osso e a gengivodentária a gengiva. Então até aqui é o limite. Então seria o vestíbulo da pele com a bochecha até o limite ósseo que eu falei. E agora aqui, falar então na cavidade bucal propriamente dita. O limite dela anterior, então, como eu já falei, vão ser as arcadas alveolo-dentárias. Limite inferior, músculo milioideo. Limite superior, bóveda palatina ou paladar duro. Aqui, ó, bóveda palatina ou paladar duro, formado pela parte maxilar do paladar duro e pela essa parte aqui do palatino. O limite posterior, famoso istmo das fauces, formado como seu pilar anterior pelo palatoglosso e o pilar inferior pelo palatofaríngeo. E entre esses pilares, como a gente vê aqui, está a amígdala palatina, que é bem importante também destacar que ela está nesse nível aí do limite posterior da cavidade bucal propriamente dita. E a cavidade bucal, então, ela se comunica com a faringe. Aqui a gente já começa a ver aqui, ó, a faringe. Então o istmo da fauces, ele é formado por esse pilar, por um pilar anterior, que é pelo músculo palatoglosso, pelo pilar posterior, que é o músculo palatofaríngeo, pela base da língua, formando obviamente quadrilátero, do outro lado o mesmo, e em cima pela úvula, ou melhor falando, pelo velo do paladar, que vai delimitar esse quadrilátero que é o istmo de fauces, que comunica com a faringe. E agora então falar sobre a faringe. Primeiras definições mais simples da faringe. Ela é um canal músculo-membranoso que comunica as fossos nasais com a laringe e a cavidade bucal com o esôfago. E um dado importante, que ela mede mais ou menos 15 centímetros. E até onde ela chega? Até a cesta cervical. E aqui está o nível da cesta vertical para a gente ver, da cesta cervical, para a gente ver mais ou menos aonde chega a faringe. É claro que aqui eu tirei os músculos, então não mostra toda a faringe. Se eu insertar os músculos e for retirando eles, vai dar para ver que a faringe chega até aqui. Aqui a faringe, quando ela se comunica com o esôfago, tem mais ou menos 3 centímetros de largura. E aqui, quando se comunica com as fossos nasais, mais ou menos 4,5 centímetros. Tem que lembrar também que o limite dela, principalmente da parte mais distal, que é a laringofaringe, o limite anterior dela é com esse cartílago aqui da faringe, que chama cartílago cricoides. A faringe, ela tem somente porção cefálica, ela não tem porção torácica como o esôfago, por exemplo. E ela se inserta aqui na apófise basilar do osso occipital. E ela descende então, e a relação que ela tem por trás é a coluna cervical. E é somente essa coluna cervical, e logicamente que os elementos que estão ligando as vértebras uma da outra. Mas o que mais é principal lembrar que atrás da faringe então tem a coluna cervical. Até obviamente o nível da sexta vértebra cervical. Então a faringe atrás eu posso falar que ela está relacionada primeiro com a coluna vertebral e os ligamentos inerentes a ela, como o ligamento longitudinal anterior. Também, como detalhe a mais, seria esses músculos aqui, que são os músculos pré-vertebrales, até aí somente. Importante também é lembrar que na faringe, na porção da orofaringe, tem os gânglios retrofaríngeos. E esses gânglios que drenam toda a linfa da faringe
e depois vai drenar aqui para essa cadeia aqui, que é a cadeia jugular interna, dos gânglios linfáticos jugulares internos, que recebem a linfa de toda a cabeça e queixo. E aqui, ó, estão os gânglios retrofaríngeos que eu falei, que depois eles vão acabar drenando na cadeia jugular interna, que é a cadeia mais importante do que drena a linfa da cabeça e queixo. E o que há anteriormente na faringe? Aqui na nasofaringe, as fosas nasais. Na região aqui da orofaringe, vai ter agora aquele como limite, o limite posterior da cavidade bucal, que é o istmo de Fauces. E na laringofaringe, obviamente que vai ter a laringe. E esses gânglios linfáticos aqui, palatinos, e os retrofaríngeos formam aquele famoso anicho, que é o chamado anicho linfático de Walder. Para ver então os limites externos da faringe, primeiro eu vou limitar a porção cefálica da faringe com a porção cervical. E é mais ou menos nesse nível aqui, ó, que é o nível da terceira vértebra cervical ou do osso ióides. Aqui, ó, a terceira vértebra cervical e aqui o ióides. Então, quais partes da faringe que está composto aqui? A orofaringe e a nasofaringe. Então, as relações externas da faringe na porção cefálica é o que? A carótida interna, a jugular interna, pensando até aqui, e também os pares craniais 9, 10, 11 e 12. E aqui eu marquei os pares craniais 9, 10, 11 e 12, que a gente vai ver que vai descer junto com a jugular interna e junto com a carótida interna. Aqui, ó. A jugular interna e a carótida interna, que está aqui do lado, que é bem difícil de ver. Então, a relação da parte cefálica da faringe, pensando a nível externo, são essas três relações principais: jugular interna, carótida interna e os pares craniais 9, 10, 11 e 12. Só isso. Se a gente quer agregar aqui também o linfático, pode falar também que está em relação à cadeia jugular interna linfática, que é aquela cadeia que drena 90% da linfa da cabeça e queixo. E agora a relação externa da porção cervical da faringe vai se relacionar aqui, ó, com a carótida comum ou primitiva, a veia jugular interna e também vou adicionar aqui o sistema nervoso. E agora adicionei o sistema nervoso, e aqui dá para ver que junto com esses vasos também está o 10º par cranial, que é o nervo vago. E esses três elementos formam o que? É o conhecido paquete vasculo nervoso do queixo. Então, o paquete nervoso do queixo é formado por essas três estruturas que eu acabei de falar: nervo vago, jugular interna e carótida primitiva. E aqui só vou mostrar então de uma outra visão que seja um pouco melhor. Agora tirando os vasos, o nervo vago está em azul, e colocando os vasos que a gente vai ver aparecer a jugular interna e a carótida primitiva.
depois mais para cima. A carótida primitiva obviamente vai se bifurcar em carótida interna e carótida externa. E é isso. E agora que eu fiz esse desenho aqui para mostrar a inserção dos músculos, é bem fino isso, mas só para ter uma ideia de como se inserta esses músculos e o nome deles. Tem uma linha então que é chamada linha de inserção anterior da aponeurose interfaríngea. E essa linha, ela começa nascendo lá no bordo posterior da apófise pterigoides, que está mais ou menos mostrado aqui, ó. Aqui tem os esfenoides, e aqui vai ter a apófise pterigoides, e a linha de inserção dos músculos faríngeos, no músculos, melhor falando, constrictores da faringe, ele começa aqui nessa, então, a apófise pterigoides dos esfenoides, depois ele vem para linea mieleoides, base da língua, tubérculo posterior do hioides, ligamento tiroideo lateral, cartílago tiroides e cartílago cricoides. São essas daqui, que é bem fino para perguntar, mas daqui a gente tem que saber que daqui nasce os músculos constrictores da faringe, que tem o constrictor. Vamos por ordem aqui. Esse daqui é o constrictor superior. Esse é o constrictor médio. E esse é o constrictor inferior da faringe.